Iniciando então a nossa webconferência da semana 9, nós vamos tratar sobre as variáveis indexadas. Pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção e se dediquem no estudo dos materiais, porque agora, a semana 9 até a última semana, nós passamos a estudar assuntos mais sofisticados, e eu não quero dizer mais difíceis, eu só estou falando mais sofisticados, e que nos dão todo um poder computacional bem maior do que o que a gente tinha. A gente estava trabalhando com algoritmos sequenciais, aí depois vieram as decisões, depois as repetições, que já nos ajudaram muito em solucionar diversos problemas. Mas todas essas ferramentas não nos ajudavam em um dos maiores problemas que nós, desenvolvedores de software, temos, que é o armazenamento de dados. Basicamente, toda aplicação, todo software, todo app, ele precisa armazenar dados. E o início, as origens, né, os rudimentos do armazenamento de dados nos remetem ao uso dessas estruturas de variáveis indexadas. Então, hoje, a maravilha que nós conhecemos como os nossos SGBDs relacionais, um dia eles, vamos dizer assim, eles evoluíram de estruturas mais rudimentares, né, arquivos, textos, que eram carregados em estruturas em variáveis indexadas, enfim. E ali tinha-se toda uma dificuldade envolvida, naturalmente, a necessidade de ordenar dados surge justamente nesse momento, né? E aí nós temos vários outros estudos relacionados a isso. Então, vamos ter em mente agora que vetores e matrizes são variáveis indexadas que nos ajudam a armazenar dados, né? Elas surgiram para isso, tá? Eu anoto assim na introdução que tudo que a gente estudou até agora, as variáveis que nós estudamos até agora, são variáveis comuns, variáveis simples, que guardam valores um valor por vez. Ou seja, se eu declaro uma variável e atribuo um valor a ela, e depois de algum tempo eu atribuo um outro valor, aquele primeiro valor ele é sobreposto, perde-se, não tenho como recuperar, certo? As variáveis indexadas, elas têm subdivisões, elas têm células. Eu costumo dizer que elas têm subvariáveis. E elas conseguem manter essa fita de memória, ou seja, eu posso adicionar informações nelas em cada uma de suas subdivisões. E ali eu tenho todo um trabalho. Por exemplo, eu posso ler 100 notas e armazenar em 100 posições. E eu tenho esse histórico, eu posso revisitar cada uma dessas notas. Se eu não tivesse uma variável do tipo indexada, eu não teria como fazer isso, certo? A não ser que eu persistisse esse dado de alguma outra forma, ou criasse 100 variáveis, certo? Perfeito. Então, aqui, as variáveis indexadas, eu mostro que elas são divididas em unidimensionais, que são aquelas que só têm uma dimensão, ou seja, precisa de uma coordenada só, e as bidimensionais, que precisam de duas coordenadas. Nessa semana, nós vamos tratar das variáveis indexadas unidimensionais. Está aí uma representação, vocês podem conferir. O vetor, ele é uma variável indexada unidimensional, porque ele só tem uma dimensão. Cada um desses quadrados aqui, de uma dessas subdivisões, nós podemos dizer que são células do vetor ou são posições do vetor, certo? Ou ainda, essa variável toda, essa representação aqui do vetor como uma variável, nos leva a entender que ele é composto por outras subvariáveis, certo? E a matriz aqui que vai ter mais para frente, semana que vem, é claro, nós vamos ter duas coordenadas para acessar um elemento da matriz. No vetor, eu preciso de uma coordenada só. Na matriz, eu preciso de duas. Tudo bem, pessoal? Compreendido até aqui? Mostra aí para mim. Fala assim, 100%. Escreve aí, 100%. Ou 80%, 90%.
Todo mundo entendeu, então, que essa variável vetor, ela inteira, ela está subdividida. Eu gosto de comparar isso aqui, ó, com um armário que tem gavetas. Então, esse armário todo é o vetor e eu tenho gavetas, né? Essas gavetas, elas têm um número. E eu preciso de um número, eu preciso de um número para acessar cada uma dessas posições do vetor, certo? Já na matriz, como ela tem linha e coluna, eu preciso de duas posições para acessar. Só um pouquinho, pessoal. Voltando então, já a matriz, como eu tenho coluna e linha, para que eu acesse uma dessas células, cada uma delas eu preciso de duas coordenadas, a linha e a coluna. Aí eu consigo isolar uma célula. Muito parecido com o Excel. O Excel ele tem planilha eletrônica, via de regra, ela tem coluna e linha, né? Perfeito. Seguindo então, como que funciona a declaração? Aí eu entro no mérito dizendo o seguinte: um vetor ou uma matriz, ele é uma variável. E como variável, ele se submete às mesmas regras de nomenclatura, da sintaxe, do local onde vão ser declaradas, tá? Isso obedece às mesmas regras das outras variáveis. A declaração de uma variável do tipo vetor é feita nas mesmas condições ou da mesma forma, onde se declara as outras variáveis comuns. A sintaxe é parecida e é necessário, além de especificar o nome, o tipo de dado, é necessário especificar a dimensão. Olha aqui embaixo, sintaxe está aqui, var significando que é a seção de declaração, eu indico um nome, eu digo que ela é vetor. O tipo dessa variável aqui embaixo, ó, o tipo da variável notas é vetor. Tudo bem? Agora, o tipo base do vetor é inteiro, significando que todas as suas subdivisões serão inteiras. Mas ela é uma variável do tipo vetor. Isso tem que ficar claro. Perfeito? Lá na frente, na semana que vem, quando a gente tratar de matriz, o que vai mudar de uma declaração como essa? Apenas aqui dentro dos colchetes, onde nós vamos tratar da dimensão coluna. Tá? Então a declaração é assim. A dimensão pode ser entendida como sendo a quantidade de elementos, ou seja, o tamanho do vetor, quantos elementos ele suportará. Um vetor pode, em tese, armazenar diversas células, ou seja, pode, em tese, ter diversas subdivisões. Aí eu trago uma informação para vocês, somente a título de informação, que algumas linguagens hoje só permitem declaração estática do vetor e outras permitem uma declaração dinâmica de vetor, ou seja, o que é uma declaração dinâmica do vetor? O vetor cresce conforme nós precisamos ou precisarmos. Já na declaração estática, isso não acontece. Tá? A dimensão sempre é expressa por números inteiros, ou seja, eu sempre expresso quantos elementos eu terei no meu vetor ou eu precisarei no meu vetor através de números inteiros. Tá? E de onde a gente tira essa informação? É óbvio que é do problema que a gente está resolvendo, do problema que a gente está trabalhando. Não é adequado ficar declarando vetores de tamanho superior àquilo que você de fato precisa. Não é adequado. Vai funcionar? Vai, mas você pode enfrentar alguns problemas. Não é adequado ficar alocando memória sem necessidade. Uma coisa importante na dimensão é que a tentativa de acesso a uma célula, ou seja, a uma posição do vetor que não existe, incorre em erro. Isso gera erro, e um erro meio chato mesmo. Ele vai dizer, olha, essa posição não existe porque você está tentando acessar uma posição que está fora do range, do intervalo do vetor, né? Do tamanho.
Aí, ó, olha só que interessante. Aqui, nesse slide, eu procurei tratar o seguinte. Nós temos dois vetores. Esses vetores aqui, preenchidos, eles são uma representação de um vetor correto, corretamente preenchido, e de um vetor incorretamente preenchido. Só que esse incorreto aqui, pessoal, deixa eu dizer, isso aqui é só a título didático, porque isso aqui não ocorre, não pode. Se a gente tentar atribuir um valor que não é do tipo de dado base do vetor, o algoritmo vai dar erro. Isso aqui nunca vai acontecer, certo? Porque aqui eu estou especificando o tipo de dado, inteiro, real, lógico, caractere, e isso nunca vai acontecer, porque o algoritmo vai explodir erro no primeiro momento que você tentar atribuir um valor que é diferente do tipo base. No caso do real, não, porque ele vai truncar, ele vai desprezar a parte decimal, ficar com a parte inteira e vai atribuir. No caso do lógico, vai dar erro, e no caso do caractere também vai dar erro, tá? E isso acontece porque as estruturas que nós estamos tratando, os vetores e matrizes que nós vamos tratar, são variáveis indexadas homogêneas, ou seja, o tipo base, uma vez declarado aqui, ó, o tipo base inteiro, ele vai se aplicar a todas as posições, de 1 a 4, de 1 a 20, de 1 a 1000, não interessa. São todas as posições obedecendo ao mesmo tipo de dado base, tá? Todo mundo entendeu isso, pessoal? Vetor de inteiros, todas as subposições dele serão inteiros. Vetor de caractere, todas as posições caractere. Tá? Tudo bem? Sinalize aí para mim que vocês estão me escutando e que está tudo bem. Ok, Sérgio, Letícia, ok, tranquilo, então? O adequado, ao se tratar de estruturas de dados indexadas, é não achar que elas são difíceis demais, porque na verdade não são, tá? É só assim. Por que a gente apresenta estruturas de dados variáveis indexadas nesse ponto de algoritmos? Porque vocês já aprenderam o que são as variáveis, já sabem o que são os tipos de dados, já sabem declarar variáveis, atribuir valores, ler valores, vocês já sabem utilizar as decisões, as repetições. Agora a gente vem com as variáveis indexadas. E aí vocês verão assim que fica muito claro que elas são uma ferramenta extremamente útil no desenvolvimento de algoritmos. Perfeito. Bom, já falamos então de declaração, dimensão, que são estruturas homogêneas porque obedecem o mesmo tipo de dado base. Agora a gente vai falar de coordenada de acesso. Bom, se o vetor ele só tem uma coordenada, então eu só preciso de uma posição para que eu saiba qual elemento eu quero acessar, tanto para ler quanto para escrever. Então, olha aí, são estruturas unidimensionais, ou seja, precisam de apenas uma dimensão para que eu tenha acesso a uma determinada célula. No Visual G, tal coordenada sempre iniciará da posição 1. Em outras linguagens, esse início acontece a partir da posição 0, como Java, como C Sharp, que são as que eu mais conheço. Os valores armazenados nas células de um vetor só podem ser acessados através da coordenada, não sendo possível acesso de outra forma. Isso aqui é uma questão interessante. Eu não tenho como acessar um elemento do vetor senão por uma coordenada, certo? Eu não tenho como fazer atribuição a um elemento do vetor senão por uma coordenada. E da mesma forma, leitura. Então aí eu explico, tanto para armazenar ou para ler, eu preciso da coordenada. E que essa coordenada esteja dentro do limite do tamanho do vetor. Ó, esse vetor é um vetor que vai de 1 até 10. Então eu só posso ler entre 1 e 10 e só posso escrever entre 1 e 10, tá? Senão vai dar um estouro de alguma coisa, estouro de faixa de tamanho de vetor e por aí vai. Aqui a gente explica como que funciona a coordenada de acesso. Para essa declaração, tendo VET1, vetor de 1 a 10 de inteiro, olha aí, eu tenho esses valores aqui. E embaixo eu tenho o índice do vetor. Veja, aqui em Visual G vai coincidir. Ou seja, posição 1, nesse caso aqui, ó, posição 1, valor 1. E aí, no caso do Visual G, vai coincidir a coordenada com o tamanho do vetor.
No caso de linguagens mais modernas, em linguagens mesmo profissionais, isso ocorre onde a coordenada ela é sempre 1 a menos que o tamanho. Então, eu sempre vou de 0 ao tamanho menos 1, certo? Em Visual G, não, eu vou de 1 até o tamanho. E aí, em um vetor de 1 a 10, é só eu percorrer todas as coordenadas dele de 1 até 10, acessando seus valores. Olha aqui, leia vetor de 1 vetor 1 na posição 2. Esse comando fará a leitura de um valor informado pelo usuário e armazenará na posição do vetor vet1. Aqui eu estou, como eu passo por referência vet1 na posição 2, o comando leia vai capturar a leitura do teclado do usuário e já vai guardar na posição 2 do vetor. Quem é a posição 2? Essa caixinha aqui, ó. Escreva vet1 na posição 5. Esse comando vai lá na posição 5, pega o valor e faz a saída para o usuário. Entenderam? Eu sempre acesso por uma determinada posição. Aqui eu faço um exemplo de estouro de range, um estouro de faixa. Isso, se eu tentar acessar um vetor que só tem 10 tamanhos, né? 10 de tamanho, 10 células, 10 subdivisões. Eu tento acessar a posição 12, isso resulta erro. Não pode, o índice é inválido. Né? Beleza. Então, fechou coordenada. Alguém tem alguma dúvida em coordenada, pessoal? Ficou claro para vocês? É como se vocês dissessem, e a gente faz isso, pessoal, a gente faz isso. Você fala assim para o seu filho, vai lá no guarda-roupa e na terceira gaveta pega para mim o que está lá. Pronto. Ou você fala assim, vai lá no guarda-roupa e guarda esse aqui na primeira gaveta. Pronto, você já indexou, né? E precisa de uma posição, senão fica muito vago, muito aberto. O vetor trabalha desse mesmo jeito, tá? Continuando então. O acesso às células ou às subdivisões, eu posso acessar diretamente ou com o apoio de estrutura de repetição. Vocês acharam que as estruturas de repetição tinham a sua utilidade somente para aquilo que eu expliquei? Não. Agora eu posso usar as estruturas de repetição para acessar vetores e de uma maneira muito tranquila. Olha aí, eu coloco assim, normalmente se acessa vetores com apoio das estruturas de repetição por causa da automatização, do reaproveitamento de código, da simplificação do código, certo? Eu posso acessar diretamente com números chumbados no código-fonte, né? A gente chama isso de hard code. Podemos. Não é adequado, né? Porque eu perco a dinâmica. Dependendo do problema, é claro. Vocês verão que tem um problema que eu resolvi na aula, num dos vídeos, se não me engano, a parte E, em que eu utilizo o hardcode chumbando o número 1 como primeira posição do vetor para pegar o maior e menor elemento ao mesmo tempo. Assistam o vídeo que vocês vão entender. Então, eu posso fazer acesso dessa maneira, mas o ideal é que eu trabalhe dentro de uma estrutura, dentro de um contexto de repetição, tá? Então, olha aí, leia vet1 na posição 3, uma leitura do usuário ocorrerá e o valor lido será armazenado direto na posição 3 do vetor. Isso aqui eu chamo de acesso direto, acesso onde eu especifico o número, estou fora de um contexto de repetição. Tá? Para poucos elementos, isso é válido. Para um primeiro elemento, isso é válido, mas e se o teu vetor tiver 150 elementos? Você vai acessar todas as 150 posições dessa forma, especificando a coordenada, aí a gente perde o poder, ou grande parte do poder das variáveis indexadas, que é essa possibilidade de integração com repetição. Olha aí, as estruturas de repetição se mostram muito eficientes no acesso aos dados armazenados nos vetores. Olha aqui, eu declarei um vetorzinho, um algoritmo pequeno, uma variável i auxiliar do para, criei o para, mandei ler vetor. Se a gente executar isso aqui, eu recomendo a vocês, copiem isso, coloquem no Visual G e mande executar, e vocês vão ver que ele vai fazer a carga do vetor. A gente vai carregar vários valores para ele, dentro de 10 posições, que é o que está coincidindo aqui com o tamanho, com a dimensão do vetor. Tá? Esse é só um exemplo de como a gente faz a leitura. O acesso direto pode ser feito, porém é necessário especificar a coordenada. Olha isso aqui.
Isso aqui jamais vamos fazer isso aqui. Porque qual é a diferença de eu fazer isso aqui e de eu declarar 10 variáveis? Nenhuma. Então, ao invés de eu fazer isso via vetor, eu faço com 10 variáveis. Agora, no vetor, eu tenho que fazer o uso da integração que ele vai ter com repetição, dessas possibilidades de percurso, de busca que eu tenho, possibilidade de ordenação. Sempre quando a gente falar em variáveis indexadas, vocês devem pensar na possibilidade que temos ao armazenar os dados. Buscas, ordenação, percursos e por aí. Diversas vezes eu posso percorrer a estrutura, porque o dado está armazenado, certo? E com uma integração muito tranquila com a repetição. É isso que me dá o poder de poder criar diversas soluções e tal. Tá? Bom, já estamos indo para os últimos 10 minutos e aí eu quero tratar agora com vocês um exemplo de utilização. Vamos lá? Deixa eu compartilhar uma outra tela com vocês aqui. Só um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí, pessoal. Vamos tentar dirimir as dúvidas. Ninguém tem dúvida, pessoal? Escrevam aí, professor. Não tenho dúvidas. Olha lá com o dia da prova, hein? Normalmente no dia da prova aparece um monte de dúvida. E se eu falar assim, pessoal, 1 ponto por dúvida? Vai chover de dúvida aí, né? Fala, Ronaldo, qual que é a sua dúvida? Atividade avaliativa? Não. Atividade avaliativa 4. Maurício, eu vou colocar atividade, fica tranquilo. Hoje ainda, depois da videoconferência, eu vou colocar. Praticamente igual, Andrei. Só estou tratando o conteúdo aqui porque, inevitavelmente, nossas conferências são no início da semana, né? Então, eu ainda não tenho resultados, não tenho dúvidas. E aí, na próxima terça-feira, a gente pode até tratar de alguma dúvida que ficou. Mas como virou o conteúdo, a gente tem que introduzir o conteúdo de variáveis indexadas. Ronaldo, cadê a dúvida? Estou esperando aqui. Enquanto isso, enquanto o Ronaldo escreve a dúvida dele lá, eu vou colocar aqui. Vamos criar um vetor para cálculo de média. Olha lá. Cálculo, média, 4 notas. Bom, e aí eu falo para vocês, vamos criar um algoritmo que vai ler 4 notas, vai fazer a média dessas notas e então vai imprimir essas notas no geral. Como eu falei, nós precisamos depreender, entender a dimensão do vetor do problema. Então, eu vou declarar um vetor aqui, ó, notas, do tipo vetor, olha lá, abre e fecha colchete de 1 a 4, de, vou colocar real. Beleza. Agora eu preciso de uma variável auxiliar, inteiro, vou fazer uma soma real, soma e média, certo? Olha aí. O que que difere, pessoal? Aqui vocês teriam nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Aqui nós temos um vetor, certo? Aí depois, quando a gente começou a fazer estruturas de repetição, nós abrimos assim, nós colocamos assim, uma mesma variável nota, lendo todas as notas e depois, então, totalizando e fazendo o cálculo de média. Né? Aqui a diferença é que nós vamos fazer utilizando o vetor. Agora, olha aí, vou colocar uma mensagem, escreval, digite as notas para e de 1 até
4, faça fim para, certo? Escreva, ó, digite a nota, vírgula e vírgula, certo? Leia direto já para o vetor notas na posição I, né? Olha aí, fizemos a carga do vetor. Aí eu trabalhei essa virada que eu vou passar para vocês aqui num vetor, num algoritmo que foi publicado. Eu já vou acumular soma aqui, ó. Soma recebe soma mais notas na posição I. Perfeito? No final, eu posso fazer média recebe soma dividido por 4. E aí a gente faz a escrita, né? Eu posso tanto escrever tudo, e aí eu vou copiar isso aqui, ó. Eu já falei para vocês que só professor pode copiar, aluno não pode copiar. Escreva. Aí eu vou colocar assim, notas, nota, nota I, certo? E aí depois eu vou colocar o quê? Notas na posição I. Fim para, e a gente escreve aqui embaixo, escreval, média final, vírgula média. Executando isso, nota 1, 8, 7, 6, 5, olha lá, todas as notas. Tá muito feia a nossa escrita, porque eu não coloquei escreval. Vamos colocar escreval, de novo. 8, 7, 6, 5. Olha lá as notas. O que é interessante vocês entenderem? O que é importante, na verdade? Olha aqui. Todas as posições, as subposições do vetor, elas foram preenchidas, certo? As variáveis i, soma e média, isso é tranquilo, vocês já conhecem toda essa dinâmica. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí? Tá todo mundo acostumado já com o vetor? Alguma dúvida, alguma pergunta? Quiserem fazer, nós temos 3 minutos e meio. Fica mais prático, então, Maurício. É exatamente isso. Fica mais prático. Você entende que você tem condição agora. As notas estão armazenadas. Eu posso fazer uma série de coisas com isso. Posso voltar, posso reimprimir, posso somar de novo. Andrei está perguntando, professor, poderia explicar como é a lógica de atribuição? Por exemplo, no caso da soma, a estrutura é soma. Soma recebe soma mais notas na posição I. Como o algoritmo entende que isso é para somar? Ó, simples. Como é que esse nome soma é um nome que eu que criei. Eu poderia colocar assim, ó, total notas, certo? Vou colocar aqui, ó, total notas recebe ela mesma mais a nota na posição I. A cada leitura de uma nota, eu vou pegar o que ela tinha aqui mais a próxima nota. Aí eu guardo nela mesma. Próxima nota, nota 2, eu pego o que ela tinha, que é a primeira nota, e somo com a nota segunda e guardo nela mesma. Eu vou acumulando, entendeu? A soma ela é dada justamente por esse procedimento aqui. Eu não poderia fazer isso aqui, ó. Simplesmente total notas recebe notas na posição I, senão ele sempre atribuiria a própria nota. Em linguagens mais modernas, eu poderia fazer assim, total notas mais igual notas na posição I. Mas, de qualquer forma, eu teria o mais para dizer que eu estou acumulando. Entendeu? Então, o vetor não precisa obrigatoriamente ser inteiro. Não, eu posso ter vetor de qualquer tipo. Vetor de real, vetor de caractere, vetor de lógico, né? Na prova vai cair só montagem de algoritmos? Não, Letícia. Na prova vai cair questão de tudo quanto é tipo. Vai ter questão teórica, vai ter questão de associação, questão que vocês não só terão que codificar, mas questão que, por exemplo, vocês vão ter que ler um algoritmo e dizer um valor, dizer o valor de saída dado uma entrada. Eu costumo trabalhar a prova com questões de vários tipos, não só com escrita de algoritmos. Porque eu entendo que a escrita de algoritmos não significa que o aluno sabe algoritmos, entendeu? Você pode, por exemplo, identificar um algoritmo, saber ler um algoritmo, e isso, em algumas circunstâncias,
é suficiente. Não para o contexto do curso, que a gente precisa, de fato, de mais perícia, né? mais prática. Pessoal, vai cair a webconferência. Mas ficamos com isso, tá? E aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tranquilo? Quando será a nova webconf, nossa? A próxima webconf será na terça-feira, na próxima terça-feira. Eu que darei ela também, porque eu quero tirar as dúvidas que ficaram de algoritmos e introduzir matrizes. Ah, sim, tudo bem. É que esse conteúdo eu nem vi que tinha abrido, Uhum. então não deu tempo de estudar. Então por isso que eu não estou nem preparado